Olá, pessoal, boa Então, noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem já estiver chegando. A Gelsi, boa noite, Gelsi. Bom te ver. A Paola já está chegando, a Lucineide também já está chegando. Oi, Paola, boa noite. boa noite, boa noite. Bom te ver, todas lindas, hein? É uma noite tão especial, né? Nós temos que Oh, terminar a quinta-feira já passando um batonzinho, porque a máscara é impede muito isso? isso, né, Nairete? Exatamente. Nossa, eu me sinto tão feliz que eu trabalho online e fico de batom. É Ah, muito bom. isso é muito bom. Espero que todos estejam bem. Isso. Acho que estamos todos bem, sim, graças a Deus. Vamos ver as meninas entrando. Teve um dia bom você? Graças a Deus. Bem produtivo. Foi um dia muito produtivo. Muito bom. Olá, boa noite. Olá. Ô, Lucy, boa noite. Boa! Como vai você com esses caixinhos lindos? Sempre mudando. Que Viva a bom, que bom. pandemia! Sai a Viva! escova, entra os caixas. Vamos receber agora a Jaqueline. E aí, Jaqueline, boa noite. Opa, boa noite. Boa Nossa, noite. que coisa boa, né? Sejam bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Eu vou me apresentar e vou apresentar vocês um pouquinho. Vou ler uma coisinha que eu separei aqui. Então, né? Para quem não me conhece ainda, que está chegando na live, eu sou Nairete Correia, sou especialista em neuropsicologia e apaixonada pela educação, né? Em algum momento da minha vida eu fui professora e eu adoro falar sobre educação. Né? E eu estou aqui mais uma vez para conversar com essas meninas lindas, maravilhosas, especialistas em educação. Elas sim são especialistas em educação. E um Parece. assunto de tão grande importância na vida de todo mundo, né? Eu acho que a educação é o assunto mais debatido depois da saúde nesse período de pandemia Covid-19. Né? Essa pandemia modificou a vida do universo. Né? Todo mundo, toda a sociedade, todos os setores estão sendo obrigados a se modificarem, se reinventarem para sobreviverem e resistirem, né? Que a educação é uma resistência, né? Eu ouvi isso numa live, né? Educação é resistência. E assim, pensando em todas as transformações, né? E dificuldades, nós elegemos um tripé para a gente conversar hoje sobre a educação remota, as políticas públicas para essa educação, a formação dos professores, a prática em sala de aula, né, trabalhando com educação inclusiva. E, assim, o nome da live que a gente escolheu, né, foi uma escolha conjunta, né, os múltiplos olhares sobre o ensino remoto. E convidamos a Paola Lopes, a mestra em educação, psicóloga educacional, coordenadora estadual de psicologia educacional da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, que é um lugar que eu amo, né? A Lucineide Rodrigues Rocha, que é mestre em educação, pedagoga, consultora educacional, capacitadora em metodologias ativas de aprendizagem pela ICOM e pesquisadora na área de tecnologia e educação pelo grupo de pesquisa LTI da UFBA. Né? A UCI, ela tem uma atuação bem ampla, né? Ela está em Sergipe, na Bahia, São Paulo, Amazonas. Então, a UCI é uma pessoa que, com a pandemia, facilitou muito, né? Ela vai e volta para todos esses lugares na maior velocidade. E é uma Exato. honra tê-la conosco agora para a gente conversar. E a Jaqueline Montalvão, que é pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado,
pós-graduanda em análise do comportamento e com atuação em Sergipe, uma pessoa que tem se dedicado, né? Eu acho que a Jaqueline, ela trabalha 20 horas por dia, só pensa em educação, só pensa como vai fazer, como vai melhorar, como vai ajudar. E eu acho que esse comprometimento de todas essas meninas aí que faz com que a gente possa hoje sentar aqui e conversar, e já que a gente não pode estar próximo, que a gente consiga se ver e levar para as outras pessoas um pouco mais assim, de conforto na informação de como que as coisas vão caminhar daqui para frente. Né? O ano passado, o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação, ele estabeleceu que as atividades pedagógicas não presenciais podiam acontecer por meios digitais, videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, e-mails, blogs, etc. Também via programas de TV ou rádio, pela distribuição de material didático, físico aos alunos para o momento de isolamento, e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, exercícios e outras atividades. Nossa, esse parecer, ele veio assim como um guarda-chuva, com tanta coisa dentro dele, né? E a gente viu que foi um ano extremamente difícil, muitas dificuldades, os professores angustiados, as escolas preocupadas, os gestores sem saber o que fazer. E surgiu uma instituição que é o CIEB, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. É uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve projetos para a adoção de tecnologias digitais em redes públicas de ensino, e eles criaram uma ferramenta que chama Seleção de Estratégias de Aprendizagem Remota. Essa ferramenta, ele é um questionário de acesso livre que auxilia gestores públicos a escolher as estratégias mais apropriadas à sua rede. A ferramenta leva em consideração a realidade local, a infraestrutura, a conectividade, os conhecimentos técnicos dos atores e a mobilização da comunidade escolar. Eu achei isso fantástico. Em um momento que o Brasil estava meio órfão, e as pessoas se preocuparam, a sociedade civil, gente. Isso aqui não foi o governo, foi a sociedade civil preocupada com as políticas públicas que seriam geradas para amparar, para ancorar a escola, a educação. O trabalho do CIEB, em apoio às redes de ensino na crise sanitária da Covid, contou com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, e da Fundação Lemã. E aqui hoje o nosso objetivo é abrir uma discussão sobre o fazer do Estado, dos profissionais, das famílias, como é que cada um pôde dar a sua contribuição para que a educação não ficasse parada, para que a frustração dos alunos e dos professores não fosse tão grande a ponto deles não conseguirem caminhar. Né? Eu trabalho com a clínica, eu não trabalho em escola atualmente, mas o que eu recebo na clínica são muitas dificuldades de pais, de alunos, de adolescentes, de pessoas que estão com as suas vidas comprometidas por conta da pandemia e dessa dificuldade de lidar com a educação. Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live. Ela deve durar mais ou menos 1 hora. E eu queria que... a primeira pergunta que eu tenho é para a Paola, porque eu acho que as políticas públicas... Nossa, essa mulher vai dar o que falar hoje, viu? Olha só, veja o que eu preparei para você, viu? No ano passado, com o susto, né? Instalada a pandemia, a maior preocupação do Estado, de toda a sociedade com relação à educação, era com a criação de estratégias viáveis que evitassem a perda de aprendizagem com o fechamento das escolas. E eu vi que muitos pais tiraram os filhos das escolas, levaram seus filhos para casa e ficaram cuidando deles sem aula. E aí, quando a escola retornou, ela retornou com muita dificuldade, um quadro de professores que ela tem que bancar e com menos alunos, menos receita e mais despesa. Bom, eu queria que a Paola, que é uma pessoa da Secretaria do Estado de Educação do Mato Grosso do Sul,
E eu vi que o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará e acho que o Amazonas, eles saíram na frente nas estratégias, né, educacionais durante a pandemia. E aí eu passo a bola para você, Paola, vamos ver o que é que a gente pode estar falando sobre isso. Olá, Nairete. Olá, meninas. Bem-vinda a todos. Nairete, o assunto e o tema é extremamente relevante, né? Não tem como a gente falar de educação nesse momento de pandemia sem pensar nas políticas públicas, né? Eu falo de um estado, eu falo de uma política de rede pública estadual, aonde o planejamento é pensado para todo o estado. Eu digo sempre que nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul 79 realidades, são 79 municípios. E diante dessa diversidade, dessas questões que envolvem, né, é um estado onde eu tenho o indígena, o quilombola, é um estado fronteiriço com outros países. Então, quando fechou as nossas fronteiras do Paraguai, tinha estudantes paraguaios essas atividades, mas mais que isso, Nairete, o que mais chama atenção é a mobilização das escolas. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, e você veio falando de uma ferramenta, de uma estratégia, que eu acho extremamente relevante quando a gente está falando de ensino remoto, quando nós estamos falando de distanciamento físico, que é o mapeamento. Justamente tatear, é um levantamento. Só assim nós vamos conseguir propor algo adequado para esse estudante. E essa está sendo a maior dificuldade, né? Nós estamos num país onde a conexão e a acessibilidade, ela não é comum a todos. Nós estamos falando de estudantes que têm um celular para 5 filhos, ou mais que isso, nem isso, né? Fora a questão de conexão. Então, quando a gente fala de políticas públicas pensadas para esse grande público, o que a gente escolas é compreender a realidade do estudante. E eu acho, Nairete, que a pandemia ela veio nos trazer alguns elementos em relação à escola, que até então não fazia sentido para esse professor quando esse estudante ele não realizava alguma atividade. A partir do momento que se desenvolve algumas estratégias, e aqui eu elenco a busca ativa escolar numa perspectiva não de resgatar aquele que já rompeu com o processo, mas aquele que está em iminência de romper com esse processo. Então, quando a gente vai compreender os condicionantes que estão levando os nossos estudantes a romper com o processo educativo, eu consigo propor estratégias adequadas para aquele estudante. E aí eu quero já ir finalizando a minha fala, porque nós temos aqui mais 2 colegas que também vão dar esse múltiplo olhar para a nossa live. E eu quero trazer também a questão que eu estou fazendo a escuta das escolas, quase que individualizada. E para mim está sendo um aprendizado muito grande. Porque o que eu tenho mais escutado são estratégias que as escolas estão lançando mão para não perder esse estudante, para garantir o trânsito da aprendizagem e, por consequência, dar sentido para a escola, para aquele estudante, né? Que escola é essa? Que escola é essa que nós deixamos antes da pandemia? Que escola é essa agora que está fazendo sentido para os nossos estudantes? Tá bem? Então eu vou jogar a bola para você e a gente vai voltar a falar desse assunto, porque eu acho que tem muito assunto aí para falar, mas eu queria dizer dessa individualização, dessa questão de conhecer a realidade do estudante, para aí sim eu propor algo adequado para ele. Tá bem? Então, né, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, né, para falar. A live está dando umas travadinhas, mas a gente vai tentar tirar essa dificuldade. E eu queria passar a palavra para a Ulce, né, porque a Ulce ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da formação dos professores, né? Como é que fica, né? O professor, ele não tinha preparo, ele não tinha orientação para trabalhar
com o ensino remoto, e ele teve que se virar nos 30, né? Ele teve que aprender, ele teve que ir sozinho e quebrando os paradigmas e buscando, inovando, se reinventando. E a USE, ela é uma pessoa que trabalha com as metodologias ativas, e eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela nesse período, como é que ela trabalhou a formação de professores. Ok, vamos lá então. Bom, meninas, primeiro um prazer estar aqui, agradecer pelo convite e compartilhar esse momento com mulheres incríveis aí, com as suas falas e baseado nas suas experiências, isso é muito bom. É muito bom falar daquilo que a gente conhece, né? E daquilo que a gente está vivendo. Numa das minhas palestras, convidada aí por algumas escolas, enfim, eu trouxe uma pesquisa muito rápida lá do Data Senado, que o ano passado, em agosto do ano passado, nós tínhamos 58% dos alunos brasileiros em aula remota. 26% estavam sem internet. Então, e 21% dos alunos de escola pública não recebiam e não estavam dando continuidade a nenhum tipo de atividade pedagógica. A pandemia nos pegou de calças curtas ou pernas curtas, eu não sei agora, me deu aqui de calças curtas. E a gente foi e se deparou com uma realidade chamada, que até então ninguém tinha parado para pensar, que é a questão da exclusão digital. O nosso país não estava preparado para desenvolver um trabalho com crianças, com os nossos estudantes, alunos, adultos e crianças, numa realidade remota. Por quê? Porque tecnologia, infelizmente, ainda é algo que, para você obter, você tem que ter capital. E quando a gente fala de um país subdesenvolvido, onde nós temos alunos periféricos, que não têm, são alunos que não têm celular, são alunos que não têm o rádio, não têm, por mais que por mais que tenha se criado estratégias e tenha se levantado as necessidades, nós estávamos precisando de ação. O Enem aconteceu independente do aluno ribeirinho, independente do aluno da Caatinga, independente do aluno que esteja na periferia, no morro, mesmo sem tecnologia e mesmo sem condição de desenvolver o seu trabalho. Como fica o professor diante dessa realidade? O professor também precisou se reinventar. E aí, nossa, como falar de metodologias ativas em plena pandemia? Se os professores estão perdidos, os professores estavam numa questão, e ainda estão, numa condição de deficiência em recurso tecnológico, deficiência de conexão, medo, porque a questão emocional, por conta da pandemia, acabou desenvolvendo um comportamento mesmo muito frágil do professor, e ele teve que desenvolver uma prática pedagógica, e eu vou colocar aqui com muita ousadia, inovadora, para poder atender a realidade dos seus estudantes. Então, nós temos professores que conseguiram, por exemplo, procurar ajuda externa, pedir a alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer? Porque agora a minha escola tem uma plataforma. E eu tenho professores que me procuraram e disseram, a minha escola tem plataforma, mas os meus alunos não têm tecnologia. Como é que a gente vai fazer? E aí, há todas as possibilidades, aí agora a gente vem com uma questão de ação, mas eu já vou parar minha fala e deixar essa parte para depois, dessa atitude docente para inovar a sua prática pedagógica em meio a todo esse caos que envolve tecnologia, conexão, medo e prática pedagógica diferente daquilo que ele estava acostumado. Tem muito pano para manga, né? A gente já tem muita coisa para comentar aí. E aí eu passo agora a bola para Jaqueline, pensando em Sergipe, Jaqueline. A Secretaria de Estado de Educação e Esporte, ela fez uma semana, né? Uma semana de encontros para discutir a educação inclusiva, né? E para discutir as políticas públicas com relação à educação inclusiva. E eu queria que você falasse para a gente, você que é professora, você
que é uma pedagoga, que tem o seu espaço de trabalho, seu espaço pedagógico, que recebe pessoas, que recebe crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, que com TEA, com TDAH, com dificuldade de aprendizagem. Como é que você se virou, né, para dar conta também da sua sala de recursos lá no seu município? E como é que você criou estratégias? Porque, assim, eu acho que você não dorme, né? Você só trabalha, então deve ter muita coisa, porque ela está sempre produzindo. Eu acho isso maravilhoso, e com essa intenção de você ajudar um pouco a gente a entender como é que você ultrapassou e está passando por essas dificuldades aí. Boa noite, né? Você já me apresentou, sou a professora Jaqueline, e nós, professores das salas de recursos, se é um desafio trabalhar com os alunos do ensino regular, imagine esses alunos do público que não tem, não consegue ficar sentado, não consegue usar a tecnologia, não consegue ficar muito tempo para fazer uma atividade, que ele não é verbal. Então, um público que veio mesmo para dizer: eu estou aqui, preciso que você me enxergue e descubra como. Então, foi nessa tentativa de descobrir, porque já complementando a fala das colegas, quando falas da política pública, da necessidade de ter um acompanhamento, de ter os profissionais da secretaria dando esse apoio aos professores, porque os professores precisam muito, né? Aquele apoio tecnológico, quem vai ensinar aquele professor a manusear, a mexer na tecnologia? Porque nós temos muitos professores que não têm acesso, não têm Instagram, muitos não tinham nem WhatsApp, e hoje se vê o quê? Não, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso investir, eu preciso aprender para poder ensinar os meus alunos. Então, foi um desafio, está sendo um desafio muito grande. Aqui no município de Nossa Senhora do Socorro, situado em Sergipe, o primeiro momento, logo quando veio a pandemia, foi o quê? Vamos criar vínculo com essa família, não vamos deixar eles sozinhos, jamais. Vamos cuidar deles. Vamos dizer: olha, eu estou aqui, fazer uma ligação. Olha, a professora Jaqueline está aqui, qualquer coisa, conta comigo. E eles começaram a contar quem pegou Covid, quem morreu, o processo de luto, a tristeza, a angústia. E aí o professor da sala de recurso percebeu o quanto é importante a psicologia. Nós somos psicólogos, mas nós precisamos ouvir essa família. E a partir do momento que a família confia no professor, nós saberíamos que mais adiante ia ter poderia estar proporcionando um melhor acompanhamento nas atividades pedagógicas. Então, foi isso. Primeiro momento, coletamos o dado, como foi falando. Quem é que tem celular, quem tem internet, quem usa a internet do vizinho, porque muitos vão para a calçada para usar a internet do vizinho, roubar o Wi-Fi, né? E ficou muito famoso. Então, quantas pessoas usam o celular? Então, foi feito aqui todo aquele levantamento de dados para poder saber como é que nós iríamos trabalhar. Porque se você não tem tecnologia, então já não poderíamos visualizar com essa amplitude. Como é o caso, muitos alunos não têm esse acesso à internet, então é necessário procurar outros caminhos, como as impressões das atividades. Mas como fazer essas atividades em casa? Se tem muitos pais que são analfabetos, são pais que não sabem ensinar a criança. Então, tinha que passar para o pai como fazer aquela atividade. Então, orientar o pai, não que o pai seria o professor, mas ele seria um braço direito do professor. Então, teve todo esse processo. Então, pais que precisavam de encaminhamentos para psicólogo, questão da assistência social, porque perderam emprego, não tinham o que comer. Então, para que passar conteúdo? Para que ensinar alguma atividade se eles não têm uma boa alimentação? Se perderam pessoas da sua família? Então, foi assim, ainda está sendo esse desafio, mas o primeiro momento aqui no município foi esse. Vamos criar vínculo, vamos estar junto deles e falar:
olha, estamos aqui para o que der vier, o que nós pudermos fazer, vamos fazer. Então, esse vínculo vem crescendo, a comunicação, uma situação que melhorou bastante é essa comunicação família-escola. Então, a família que não tinha comunicação com a escola já tem outra visão. Já tem outra visão. E percebe que é necessário caminhar junto. Então, houve esse avanço. E aí vem um segundo momento, já estamos no terceiro momento, e aos poucos nós vamos discutindo. Agora, eu passo esse momento assim para parabenizar todos os professores, em especial da rede que eu atuo, que é de Nossa Senhora do Socorro, porque nós, professores, estamos assim, seu aluno precisa de você, procure estratégia. E nós estamos procurando, cada um do seu jeito, cada um como pode, mas está fazendo, doando o máximo, e os resultados vão fluindo, né? Mas aos poucos a gente vai falando mais. Esse apoio socioemocional, ele é fundamental nesse momento, né? Eu acho que é muito importante, e tão importante quanto o aprendizado, porque imagine as dificuldades todas que as crianças já tinham de ir para a escola, e muitos iam para a escola porque a escola oferecia uma série de recursos que eles usufruíam, merenda, material e etc. E eles em casa, eles sentindo falta da escola, de tudo que ela podia proporcionar, e ainda convivendo com todas as dificuldades que estão ali, o desemprego, as dificuldades financeiras, sociais, de relacionamento familiar, enfim, eu acho que o apoio socioemocional, ele tem um caráter assim, ímpar nesse momento para todas essas famílias e essas crianças que estão passando por essa mudança, né? É um processo violento de mudança. E aí, assim, a gente abre, né, para que as meninas se coloquem, vão se colocando, e a gente vai deslizando aí, né, conversando. Porque tem muita gente que está entrando na live, já deixaram aqui algumas perguntas. Olha. E aqui, ó, alguém deixou uma pergunta: como desenvolver atividades práticas para uso remoto? Eu acho que essa pergunta vai para vocês, né, com aluno com TEA. Acho que a Jaqueline, para Jaqueline essa, viu, Jaque? Essa pergunta é minha, para mim. Para você. Bom, eu não foco como profissional na deficiência, no transtorno. Eu foco no déficit que a criança tem, dependente do diagnóstico. Então, nós temos alunos com transtorno do espectro do autismo que ele consegue acompanhar as atividades que é proporcionada pela sala regular. Mas já tem outros que não. Então, eu percebo o seguinte, que aquele aluno com um transtorno não verbal é um desafio. Então, eu fui procurando possibilidades. Hoje, eu senti um pouco mais de satisfação nos meus trabalhos voltado a esse público, porque eu percebi que a criança não queria visualizar as imagens, ela queria escutar a minha voz. Então, associei a minha voz com o comando, com as figuras para que obtesse as respostas. E eu tive depoimento de mães que o seu filho corria pela casa de alegria por ter escutado minha voz. Mas aí tem outros alunos que não têm como ir para o Google Meet, não para o Zoom, e tem que ser pelo celular. Então, fazer videochamada. Então, foi através da videochamada, que foi o caminho mais propício, foi trabalhando com situações familiares. Então, se a criança com TEA não olha para você, não tem a coordenação motora, nem fina, nem grossa, não tem aquele início do desenvolvimento infantil, então eu vou trabalhar com essa vivência com ela, fazendo brincadeiras. Pega para ti um objeto da cor vermelha, mostrar a cor vermelha, aí ela começa a procurar objetos que tem em sua casa.
Traz para mim algo que tem dentro do banheiro. Só não pode pegar o papel higiênico, aí começa a ficar, e aí eles vão, pegam, mostra figuras de tomar banho, para colocar na ordem. Então, cada caso é uma realidade. Então, não dá para falar assim no geral. É importante saber o que é que a criança sabe, o que é que ela precisa aprender nesse momento. Se ela está dentro de casa, então é óbvio, precisa aprender algo que tem ali na sua casa. É autonomia. Então, autonomia na higiene, autonomia na alimentação, né, escolher a sua roupa. Então, são várias possibilidades, mas isso vai depender muito da criança e não do transtorno em si. É muito importante lembrar que cada criança com TEA é uma criança com TEA, é independente. Você não pode fazer o mesmo procedimento para duas crianças com o mesmo transtorno. Então você tem que olhar sempre para o indivíduo como um ser especial, um ser único. E as dificuldades que ele tem são dele, é ali. E principalmente a gente não pode, como disse a Jaqueline, a gente não pode olhar só as deficiências, a gente tem que olhar o que ele tem de recurso para que ele possa se desenvolver. O que é que tem essa criança que a gente possa puxar por aí, por esse viés, o desenvolvimento dele, né? Porque às vezes as pessoas ficam impactadas, as famílias principalmente, acham que a criança não é capaz de aprender nada, de fazer nada, porque ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí a gente vai descobrindo e vai estimulando e vai provando que a criança pode se desenvolver e que vai se desenvolver, e a gente tem muitos exemplos, e muitas crianças que hoje já estão assim no outro patamar, e que é uma gratificação muito grande para quem trabalha com essas crianças, né? E tem uma outra pergunta aqui, eu não sei para quem que vai essa aí, viu, meninas? É possível rever a defasagem que a pandemia está fazendo nas nossas crianças? É possível rever? Pode falar. Acredito que sim, desde que queiramos. E quando eu falo nós, que queiramos seja a sociedade, as pessoas que nos representam politicamente, e que as políticas públicas realmente cheguem primeiro na necessidade. Qual é a nossa realidade hoje de Brasil enquanto se fala de políticas públicas e educação? As políticas chegam quando os professores não estão preparados, e quando os professores começam a se preparar, as políticas públicas mudam novamente. Isso aconteceu com a inserção das tecnologias nas escolas, isso aconteceu com a questão da acessibilidade, e aí chega uma lei e diz assim, olha, a partir de agora, as crianças com qualquer tipo de deficiência cognitiva vai estar na escola de forma regular. E o professor não estava preparado para isso, a instituição não estava preparada para isso. As políticas públicas chegam e informam o quê? Todas as escolas precisam inserir tecnologia, inclusive existe um imposto chamado FUST, que é cobrado das telecomunicações, e esse FUST é todo para investir em tecnologia na escola, e as tecnologias chegam na escola e o professor não está preparado. Eu vivi isso na primeira história lá da lousa digital. A lousa digital estava lá parada, e os professores não sabiam utilizar. Então, assim, a gente precisa querer, a gente precisa parar de fazer de conta que a gente quer uma educação igualitária. Porque foi com essa pandemia que a gente conseguiu perceber que a exclusão e que não existe nada de democrático e nada de igualitário. Essa é a minha maior dor, porque quando eu falo com os professores que me procuram e dizem o que a gente pode fazer, e aí a gente vai trazer ferramentas para esse professor, ok, você consegue mandar um áudio pelo WhatsApp? Não, o meu aluno não tem celular. Então, você consegue mandar um vídeo, também não é possível. Então, você vai pegar o texto que você criou no áudio, que pode chegar a outros alunos, e esse áudio vai ser impresso para que o seu aluno passe na faculdade, passe na escola e pegue para ter acompanhamento. Então, essas estratégias da prática docente, aí eu já estou um pouquinho trazendo aí na minha praia, essas estratégias, elas são fundamentais para que aconteça.
Mesmo que as políticas públicas tragam que agora é legal, que tem que ter aula remota, maior parte dos nossos alunos de escola pública não tem condições de ter aulas remotas porque não tem tecnologia. E não tem tecnologia porque estão dentro de uma classe excludente da sociedade. Então, como promover? Dá para rever? Dá. Né? Um exemplo muito prático, a Universidade do Estado do Amazonas, eu acabei de capacitar em torno de 8 professores, e quando eu falo isso, são turmas bem pequenas mesmo, para a gente poder tentar atender a realidade dos alunos do Amazonas, e a instituição fez uma parceria com uma operadora telefônica e liberou chips para que os alunos tivessem conexão. Mesmo assim, para que o aluno use esse chip, ele precisa de um celular. Então, assim, a gente está buscando estratégias para atender essa realidade. Política pública por política pública, ela não vai resolver o problema da exclusão digital do nosso país. Muito menos dos nossos alunos que estão numa realidade desfavorecida. Então, é possível rever? Eu acredito que é. Desde que exista possibilidades vigentes, concretas, com as pessoas que estão construindo políticas públicas, entendendo a nossa realidade social e promovendo na prática, com operadoras de telecomunicações, com empresas que vendem tecnologia, um Chromebook, seja lá o que for, e que esses alunos possam ter, por meio do Estado, de fato, garantir educação. Ter educação garantida, quero dizer. Porque senão política pública não vai funcionar e é possível rever, desde que a gente coloque a educação em primeiro lugar. Eu coloco um elemento aí nessa nossa discussão, que é a articulação das políticas públicas. Né? Perfeito. Porque não adianta eu ter políticas públicas na educação se eu não tenho políticas públicas nos outros setores. Né? E quando a gente está falando desses estudantes que estão na rede pública, eu estou falando de estudante que tem que ser atendido por uma rede. O ECA, ele traz isso, né? Educação, assistência, justiça, e aí que pega. Porque até então eu tenho visto e observado, acompanhando quase 8 anos de rede pública, que a escola se sente muito sozinha e ela é muito solitária. Esse levar tudo isso é muito solitário. E qual é o papel da escola diante de todas essas questões? Então, eu vejo que uma vantagem que eu estou levantando essa bandeira quando eu converso com diretores, com gestores, com professores, é qual é o papel da escola e as provocações com as outras políticas. Foi bem colocado aqui, esse estudante, quando ele é de uma rede pública, muitas vezes ele vai para essa escola para se alimentar. E aí eu estou falando de aprendizagem para quem ainda não consegue nem comer. E aí que está a grande questão. Como é que a gente vai fazer uma provocação para essas políticas se articularem em pró desse estudante? Né? A Lucy trouxe aqui alguns elementos, eu só queria também levantar que quando a gente fala de tecnologia, eu percebi, Lucy, eu não sei se também nas suas caminhadas, eu vi uma primeira dificuldade na apropriação da tecnologia por parte do professor. Quando ele começa a se apropriar dessa tecnologia, tem a apropriação da metodologia. Então, assim, são desafios que estão sendo levados o tempo todo e que esses professores, sim, estão adoecendo por N motivos. Desde condições de uma perspectiva e de uma educação que historicamente foi depositária, né? Então, com pouca autonomia para esse estudante. Então, quando a gente fala no momento de pandemia, eu vou precisar dessa autogestão, dessa autonomia, de habilidades que vão além do cognitivo, que eu acho que esse é o grande desafio. Até então, isso tudo estava muito descolado, né? Habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas, hoje a gente sabe que o desenvolvimento é integral. E esse professor também teve que entender todas essas questões, inclusive o próprio professor dentro das suas limitações, né? Que também precisa de ajuda, o gestor também precisa de ajuda. Então, são alguns elementos que a gente sempre tem que estar pensando numa propositura de protagonismo de todos,
né? Não, a gente sempre tem que fazer uma provocação, eu sempre coloco isso. Mas espera lá, nós provocamos o Ministério Público, a Defensoria, diante das nossas demandas. Eu tenho feito algumas reuniões, falei até acho que para a Jaqueline essa semaninha, no comecinho da semana, que eu tive uma reunião em Corumbá com o Ministério Público de provocação, justamente da educação especial. Aonde que estava travando? Olha, a educação pedia para a família procurar a assistência da saúde, a saúde não correspondia e isso entravava. Pera lá. Ou a família mesmo não aceitava a questão da deficiência do estudante, isso também travava. Pera lá, a gente precisa estabelecer esses fluxos, precisa fazer essas provocações. Precisa estabelecer o diálogo, né? Não pode, uma coisa não pode funcionar separado da outra. Saúde, educação... tudo uma coisa apoiando a outra. E as pessoas têm a ideia de que eu cuido da saúde e está tudo bem, ou eu dou a escola e está tudo bem. E a escola não consegue fazer esse amparo para essas famílias, para essas pessoas, porque elas não precisam só de aprendizagem, elas precisam de saúde, elas precisam de amor, de afeto, elas precisam de comida em casa, elas precisam de uma família equilibrada, de pais amorosos, de pais generosos, de pais conscientes do papel deles para o desenvolvimento daquela família, daqueles filhos. É um conjunto e, como você disse, as políticas públicas não conversam entre si, o progresso não acontece, ele não vem, né? Ele não pode vir, ele fica preso, ele fica perdido ali nas entrelinhas. E eu acho que quando a gente começa a perceber isso e a gente recebe as queixas e as famílias e a gente começa a observar onde está o problema, às vezes é uma coisa pequena que está entravando um processo enorme porque as pessoas não conseguem ter a visualização da coisa, não tem a visibilidade, né? Não conseguem enxergar. E eu acho que isso é muito doído, né? Porque a gente vê, né? Teve uma semana de reuniões de diretores, gestores, psicólogos, pedagogos, falando sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva. E aí, depois disso, o que é que viabilizou? Quando a gente vai ver, teve 314 pessoas visualizaram aquela live. Só isso, uma live para o estado inteiro, para todos os professores, não foram mobilizados. Teve gente que nem soube que isso aconteceu, que nem ficou sabendo. Então, falha muito a comunicação, a divulgação. As coisas não chegam para as pessoas que devem chegar. Não vai para o endereço correto. Eu acho que isso também é uma falha muito grave que a gente tem na nossa comunicação, né, na comunicação Estado-povo, porque... a gente não... quando a gente vai saber das coisas, às vezes já aconteceu, já passou, já perdeu, né? E aí eu acho que cabe ao Estado pensar nisso. E todas as políticas públicas, com relação a tudo, tem que estar tudo conversando, tem que ter um diálogo, né? A nossa colega fono, a Carolina Amazonas, olha o nome da moça, Carolina Amazonas, bem categórico aí. Ela colocou para a gente assim, qual o papel da família no ensino remoto? Como criar um ambiente propício, né, para que essa aprendizagem aconteça, né, em casa? Aí eu gostaria que alguém quer responder? Eu vou dar só uma pincelada de uma pesquisa que foi feita rapidamente, já vou passar para você, com estudantes do ITA que eram mães analfabetas e perguntaram qual era o sucesso desses estudantes em relação à sua vida acadêmica. Porque eram mães analfabetas, mães com pouco repertório cultural, cognitivo, né? E qual era o sucesso? Elas estavam acompanhando simplesmente por estar perto, perguntando como é que estava acontecendo todo aquele processo de aprendizagem. Então, nós não queremos que os pais sejam os professores, mas que acompanhem, estejam presentes, que sinalizem situações que esse estudante esteja vivenciando para a escola. E aí eu já vou passar a bola para a Jaque,
A escola, historicamente também, meninas, ela só cobrou essa família, ela só chama essa família para cobrar. Ela dificilmente chama essa família para parceria. Então, eu falo que nós estamos num momento de muita mudança, eu chamo de corresponsabilidade do processo. Então, todos somos corresponsáveis do processo. Aí eu vou passar para a Jaque. Passam para mim. Bom, essa é uma pergunta até pertinente, porque como nós sempre estamos procurando, né, entender a situação de cada família, então, pela minha experiência, eu fiz de tudo para entender a realidade daquela casa, daquela família. Então, entender a realidade da família, saber como é que eles vivem, como é a composição familiar, o que tem naquele ambiente que eu possa fazer uso no meu planejamento individualizado pensando naquela criança. Então, cada criança é um planejamento individualizado, porque é assim que funciona no atendimento. Cada criança tem um planejamento baseado no que ela precisa aprender. Então, como experiência, eu fiz esse levantamento de dados perguntando ao que o pai respondesse um questionário, se colocando no lugar da criança. Então, o pai, quando respondia o questionário, ele não era o pai, ele era a criança. Então, ali colocou as suas dificuldades, as suas potencialidades, como é que ela fala, como é que ela interage, como é que ela se comporta. E o principal, como é a rotina dessa criança. Então, partindo do pressuposto da rotina da criança, então, faz um planejamento e vai viabilizando estratégias para ver qual é que vai dar certo. Então, são várias tentativas. E está funcionando mesmo pelo WhatsApp. Então, quando eu envio uma atividade escrita que deixo na escola, para que a direção produza, eu faço um vídeo explicando como faz aquela atividade. Muitas vezes o pai pergunta bem assim, Jaqueline, meu filho não está acertando. Então, vamos estimular de uma outra maneira, porque o objetivo não é obter erros, e sim acerto. Porque é um momento de fragilidade. Então, quando nós acertamos, independente de ser criança, ser adulto, a nossa autoestima fica melhor. Então, passado para essas famílias um modo que explica a criança e ela consiga ter sucesso. Quando é feito atividades pelo WhatsApp, então interage como? Um exemplo, teve a questão do autismo. Então, cada criança vestiu a camisa azul, tirou uma foto, fez um desenho, postou no WhatsApp e ali formou-se um portfólio. Então, foi feita uma atividade baseada em um momento muito específico e que estava sendo discutido porque se a exclusão já existia antes da pandemia, agora aumentou. Então, isso já saiu uma pesquisa da Unime, já tem lá. Então, a exclusão aumentou bastante. E também ajudou a questão das secretarias, das diretorias, enxergar aquele aluno. Um exemplo foi, professor da sala de recurso dá assistência a alunos com deficiência que até então não eram enxergados. E a partir da pandemia, descobriram que eles estavam matriculados. Então, aumentou esse leque, né, e fez nós profissionais entenderem que eles precisam ser assistidos, que precisam ter todo um processo para quebrar essas barreiras. Né, para quebrar essas barreiras, porque o objetivo da educação, segundo a BNCC, né, é a equidade. Então, para que tenha essa equidade, todos precisam estar inclusos, independente de deficiência, de transtorno e de dificuldades. Espero ter respondido, se não, repasso a resposta. Eu acho que todas as suas colocações são muito boas. E pensando na pesquisa, né, do ITA, antigamente as mães não tinham formação acadêmica, elas não tinham estudo, a escolarização era muito pequena, e ainda assim elas conseguiam ensinar os filhos em casa.
E mesmo que elas não soubessem, elas acompanhavam e estavam ali exigindo e tal. Eu penso que hoje a gente tem um painel completamente diferente, né? As mães trabalham fora, elas não têm muito tempo para ficar em casa, para acompanhar os seus filhos, chegam em casa já à noite cansadas e mesmo com a pandemia, as mães mais sacrificadas, elas vão trabalhar, elas estão indo trabalhar, porque elas precisam sobreviverem. E aí as crianças ficam muito só e em casa e para estudar. E é muito difícil essa falta de acompanhamento contribuir para o crescimento deles. Então, eu penso que a gente tem umas mães muito angustiadas, as mães mais sacrificadas, elas são mais angustiadas, mais sofridas, mais adoecidas, porque elas precisam se ausentar para poder levar para casa o sustento desses filhos. E o amor, ele não tem limite, minha gente. Se a gente faz as coisas com amor e se a gente se entrega e o filho sente que ele é amado, que ele é respeitado, que ele está sendo estimulado, a expectativa que a mãe tem com aquele aprendizado, eu acho que já facilita muito, já faz com que ele se sinta corresponsável por aquele processo, né? E já compreenda, porque por menor que seja a criança, ela tem um nível de compreensão de cada situação dentro do repertório dela, do que ela tem de conhecimento. Eu acho que funciona bem mesmo, quando a gente vê as mães falarem assim, nossa, o meu filho agora já sabe ler, ou já sabe escrever, ou já aprendeu isso, e elogia, né? E elogia. E tantas outras mães que não conseguem nem ver a necessidade dos filhos, porque estão muito preocupadas também de prestar conta para um emprego, que está em home office, e tem que dar conta, e tem que fazer relatório, e tem que, sabe, participar de reuniões. E como a Úrsula falou na nossa conversinha de segunda-feira, e só tem um equipamento em casa, só tem um computador, e é o da mãe ou do pai. E como é que vai fazer para dividir? Nossa, é tudo muito, muito complexo. Mas eu acho que nós somos muito bons no que a gente faz, porque a gente consegue criar estratégias particulares, cada um criando a sua estratégia, cada um descobrindo qual é o seu viés de contribuição para o crescimento do outro, né? Reinventando, né? E fala em reinventar com a Úrsula, né? É a mulher da metodologia. Então, fale aí, Úrsula, a sua opinião. Bom, vamos lá. Teve um desafio muito grande para os professores em meio à pandemia, que foi o começar a lidar com a BNCC, né? Então, em meio a tudo isso, o professor ainda precisa aprender sobre competência, né? Quando a gente fala de competência, a gente fala de um tripé: conhecimento, habilidade e atitude. E desenvolver competência no outro é um grande desafio. De forma remota, maior ainda. E precisando aprender sobre isso, meu Deus. E aí, as escolas começam a se preocupar com uma nova proposta pedagógica em que o professor, além de ensinar da forma como ele sempre estava acostumado, ele precisa agora inovar a sua prática pedagógica para desenvolver competências. Não dá para desenvolver competências no método tradicional de ensino. Ele pode compartilhar, ele pode estar presente, mas ele não pode ser o mais importante numa proposta de desenvolvimento de competências. Para fazer isso de forma prática, eu vou trazer um exemplo prático também, o que os meus professores que fizeram uma capacitação comigo fizeram? Nós apresentamos uma metodologia de estudo de caso. A proposta do estudo de caso era para ser resolvido no momento síncrono. O professor apresenta e os alunos vão discutir sobre isso. Ok, Úrsula, o que eu faço com o meu aluno que não tem tecnologia? Você vai imprimir o estudo de caso e você vai pedir para que o aluno pegue esse estudo de caso e leve para a sua casa. Qual a possibilidade de fazer isso de forma conjunta, em equipe, uma vez que eles não podem estar juntos? Eles vão ter que criar um grupo no WhatsApp para poder desenvolver esse estudo de caso e depois encaminhar
o resultado impresso, se for o caso, ou manuscrito, e devolver na escola, na faculdade, para que a professora retome isso. Nós fomos buscar todas essas propostas para que isso pudesse acontecer. Mas, mesmo nessa proposta de estudo de caso, que é uma metodologia ativa de aprendizagem, e ela promove desenvolvimento de competências, a depender da forma como o professor aplique, acaba também virando a realidade da educação à distância, que aconteceu lá nos primórdios, não sei se vocês lembram do Instituto Universal, né? As pessoas recebiam nas suas casas apostilas, respondiam, e aí ninguém sabe se foi a mesma pessoa que respondeu, e depois colocava nos correios e postava. Esse tipo de educação à distância, ela está muito característica, está muito caracterizada da grande crítica de Paulo Freire, que era a educação bancária, né? Tá lá o texto, agora coloque aqui na resposta o que você recebeu no texto, tal qual. Respondeu, ok, você está aprovado. E isso passou a voltar. Por quê? Porque se não há canal para interação, a educação ou a proposta da atividade pedagógica, ela volta a ser bancária. Porque o professor vai receber o material que o aluno respondeu, ele não vai ter a interação devida, ele pode colocar as observações no material e devolver, mas ele não vai ter a interação necessária. Então, a gente tem dois extremos. Aqueles que puderam desenvolver aulas remotas com tecnologia e conexão, é possível desenvolver competências? Sim. Eu preciso, professor, ser capacitado para isso? Sim, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com conteúdos. E quando a gente fala de competências, a gente vai vou trazer de forma bem simples. O que é que o meu aluno é capaz de fazer com o conteúdo que ele aprendeu? E aí sim eu começo a desenvolver competências. Eu começo a ter noção do que é competências. De forma remota, é muito complicado. Mas é possível? Desde que exista um canal em que esses alunos possam colaborar entre eles. Que canal é esse? Ou eles vão usar um grupo de WhatsApp, ou eles vão falar ao telefone. Vejam que sempre precisa de um recurso tecnológico. Porque se eles não puderem se encontrar, o máximo que eles vão fazer é se encontrar em algum lugar, manter o distanciamento, e eles possam conversar de forma, né, colaborativa no meio em que eles vivem. E aí esse resultado encaminhar para a escola. A gente trabalhou várias propostas, vários elementos e gamificação. Como trabalhar gamificação de forma remota? A gente pode trabalhar gamificação de forma remota, mas como é que a gente vai fazer isso se o aluno não tiver recurso tecnológico? Que tipo de estratégia a gente pode criar? Nós podemos criar. E mesmo assim, ficar muito atenta, que a maior preocupação é qual é o canal que eu, professor, vou utilizar para chegar até o meu aluno. É o WhatsApp? São as redes sociais? Material impresso? Então, qual é a realidade que eu vou poder me apropriar para poder chegar com esse conhecimento, e aí não é competência, o conhecimento apenas até o estudante. Eu acho que o grande desafio é, em meio a tudo isso, ainda ter que dar conta de toda essa realidade da BNCC e que chegou como se estivesse tudo normal e existe essa preocupação. Fui convidada por uma escola para trabalhar sobre BNCC e auxiliar os professores nessa proposta. Lucy, você tem dado muitos cursos para professores sobre o uso das metodologias ativas. Quando você promove esses cursos, quais são as maiores dificuldades que você encontra nos professores, mesmo naqueles que têm acesso à tecnologia, que têm conhecimento, que tem um emprego, que está lá, está trabalhando, está na escola, qual é a maior dificuldade que você tem percebido com essas pessoas? Então, eu fiz até uma enquete com alguns professores e coloquei algumas situações que eu presenciei. Tem professor que tem tecnologia, tem conexão, mas tem medo. Tem professor que tem tecnologia, tem conexão, não tem medo, mas não tem apoio da gestão. Tem professor que
tem desejo, não tem medo, mas não tem tecnologia. Então, nós temos vários cenários dentro dessa realidade. Mas os que eu mais respeito, eu capacitei mais de 200 professores do ano passado para cá. Palestras eu nem sei a quantidade, mas a minha grande sugestão dentro da realidade do que eu encontrei eram para que os professores, que a maior parte demonstrava medo, insegurança, e aí o medo e a insegurança gerava a justificativa de que a tecnologia não é boa e tal, então traz uma outra realidade, mas que no fundo ele tem medo. Por quê? Porque nós, professores, nós sempre fomos uma das fontes detentoras de saber. E aí, quando a professora diz, meu filho, me diga aqui como é que eu faço, então, para mandar aqui pelo chat a tarefa e tudo mais. Aí o aluno diz, professora, tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Aqui a senhora clica para poder compartilhar a tela e tal. Então, quando os alunos começam a ensinar o professor e ele se sente à vontade, porque daí ele não é mais o centro, mas ele tem que compartilhar essa realidade com os alunos, ele vai começando a ficar mais tranquilo, né? Alguns sim, outros não. E aí, eu acho que o maior problema é querer reproduzir nas aulas remotas aquilo que ele fazia no presencial. E os alunos não estão suportando. Tem crianças aí que choram, porque imagine 4 horas alguém numa tela vendo slides e sem nenhum tipo de interação. Mas pelo que eu vivi diante da minha experiência, das capacitações que fui procurada, eu vi muita realidade do método novo. Eu não me adaptei à questão da tecnologia. E aí o que aconteceu? Eu criei um curso de mentoria, só eu e o professor, para pegar na mão dele, para mostrar como é que funciona. Fique tranquilo. Eu estou suando frio, toma uma água, vou esperar você aqui. E aí a gente vai trabalhando dessa forma, e foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz questão que você falasse sobre isso, porque eu também fui aluna da USP, gente. Nossa! Foi maravilhoso, né? Ela fez a mentoria, me passou muita tecnologia, das metodologias ativas. Mesmo sem eu ser professora, eu senti necessidade de de intensificar o meu conhecimento com relação à aplicação desses métodos, né? E aí ela dizia para mim assim, você tem Janaína aí, pega Janaína, ela sabe tudo. Mas o problema é que a gente diz assim, nossa, filho ensinando mãe é complexo, viu? É pesado. Então, assim, foi maravilhoso. Eu fiz parte de um grupo com 4 professores do Amazonas, né? Tinha gente da Bahia. Depois a gente fez uma parte só nós 2, né? Ela me dando a mentoria. Então, eu acho que, assim, muitos professores procuraram por conta própria o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento. Buscaram, gastaram, investiram em recursos para que eles pudessem se melhorar e prestar um melhor serviço à comunidade escolar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito louvável, é uma coisa muito importante. Porque quando a gente diz assim, a gente fala das políticas públicas, a gente acha que o governo mandou curso, pagou curso para os professores. Não é assim, né? As coisas não conversam, né? Então, a tecnologia precisa de treino, de treinamento, de desenvolvimento. E as pessoas não são desenvolvidas, não sabem utilizar o equipamento, né? E essa modernidade toda. Então, acho que fica aí uma lacuna enorme, que as pessoas precisam reparar e precisam respeitar essa limitação que algumas pessoas têm, como a Lucy fala. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de se expor, tem medo da crítica, do julgamento, né? E é muito complexo isso, é muito de cada um, né? Eu penso que é uma coisa bem interessante. E assim, Nareta, só para complementar, ela falando assim, mexeu um pouco com os meus sentimentos. Quando mexeu, e eu vou pegar uma palavra que foi falada aí sobre provocações. O professor hoje que está nessa situação, ele, para conseguir aprender, para conseguir essa mentoria, é necessário provocar.
Então, eu vivo provocando e hoje o que eu consegui aprender foi passando horas e horas sozinha no YouTube, pegando alguma coisa, procurando aula gratuita que alguém vai colocar antes de vender o curso, e aí eu assistindo todas essas aulas gratuitas e deixando o curso de lado, e aprendendo, e ver quanto tempo um profissional passa para poder aprender, podendo, que eu posso falar assim, descentralizar esse trabalho dos órgãos competentes, né, melhorar essas políticas públicas e colocar em ação para que o professor ele tenha essa assistência. Porque o professor, antes de passar para o ensino remoto, ensinar os seus alunos através das tecnologias, precisa de uma palavra que foi mencionada, treino. Todos precisam de treino, independente de classe, de tudo, precisa de treino. Então, o professor não foi treinado e tem que fazer o ensino remoto. E aí, o que acontece? Quem tem seus filhos, como tem a Janaína, tem a minha Jéssica aqui, é que tem que ficar ensinando que não é a mesma coisa, porque ensina 2 vezes, não aprendeu porque não quis. Então, não ensina mais. E aí, para não procurar, não ter confusão dentro de casa, tá, minha filha, tá. E aí você fica noites e mais noites, porque não tem uma mentoria para poder explicar e ganhar tempo para produzir mais para seus alunos, né? Então, os professores, eu falo isso por experiência, eu estou dentro da escola, a escola sente-se carente, a escola precisa ser ouvida, como foi falado, os professores precisam ser ouvidos individualmente, porque nós estamos ouvindo nossos alunos, e quem é que está ouvindo os professores? E os professores também estão adoecendo, Sim. né? Estão adoecendo muito, porque está se cobrando, porque quer dar o melhor e percebe que não conseguiu e não tem aquela assistência. Perfeito. Então, o trabalho, ele precisa ser mesmo um trabalho colaborativo. Se não for, não consegue fluir bem. E aí, teve uma fala, não sei se foi falada em nossa reunião, que professores falam assim, o professor não quer fazer mais nada naquele momento. Muitas vezes o professor procurou tanto ajuda, uma ajuda tão simples. Como é que eu converto esse arquivo do PDF para o Word? Entendeu? E aí você não tem essa aprendizagem. Não tem a quem perguntar. E aí vai atrás de várias pessoas para aprender e fazer o melhor para seu aluno. Então, são desafios atrás de desafios e vai ser esse processo agora na pandemia. Acredito que durante todo esse período de pandemia nós vamos estar sempre inovando, mas vamos voltar diferente, com certeza. Eu acho, não sei se vocês concordam, viu? Eu acho que a gente precisa aprender a formar redes. Concordo. A formar redes. Né? Sim. Procurar as pessoas, entrar, discutir, pedir opinião, pedir ajuda. Como é que você está fazendo? Como é que está sendo realizada aí? Né? Eu acho que a gente precisa criar essa cultura. Eu acho que a gente aqui no Nordeste, a gente não tem muito essa cultura. A gente não tem. Parece que as pessoas se isolam muito, elas têm muito medo de dizer que não sabe, de pedir ajuda, e o outro vê, nossa, ela não sabe, a crítica, né? Porque nós somos Sim. muito críticos. E a gente é crítico destrutivo. A gente não é um crítico de construção, sabe? E aí isso prejudica muito. Porque você todo mundo se coloca no patamar que é o profissional, se fecha na sua tenda, no seu casulo, faz do seu jeito, e às vezes não está legal, mas não tem coragem de pedir opinião ou de comentar com uma colega de trabalho, de profissão. Olha, eu estou fazendo desse jeito e você como é que está? Então, assim, nas minhas andanças por aí, eu descobri muitas coisas. E hoje, assim, eu faço muita coisa online, né? Mas eu gosto de fazer presencial. Por que eu vou buscar? Gente, às vezes eu me matriculo num curso. Eu não vou para aprender o que o professor vai ensinar, eu vou atrás do contato, eu vou atrás das pessoas que estão naquele curso. Eu vou fazer amizade, eu vou crescer, e eu vou, o contato com as pessoas é mágico. Porque, assim, você fala do que você sabe, você aprende muito com o outro. Eu acho que a gente
é um aprendizado constante, não tem limite para isso, né? Eu conheci a Paola no curso da USP, lá de Neuropsicologia. A gente tinha uma turma de 100 alunos. Nossa, o primeiro dia de aula era um auditório. E a gente, nossa, quantas... Mas a gente conseguia olhar, né? De vez em quando eu ficava de pé na frente, lá, olhando para trás na sala. Não sei se a Paola lembra disso. E aí um dia eu fui lá e falei, olha, e você, de onde você é? Aí ela, eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu digo, nossa, que coincidência! E assim eu fiz amizade com muita comum, gente. Né, Nairete? Ainda temos uma professora em comum. Exatamente. E aí, assim, eu acho que a gente vai fazendo essa rede, conversando, buscando pessoas de outro estado, né? A nossa colega Márcia Live, do curso, Paula, ela passou uma mensagem para mim que estava atendendo, não podia assistir a live, mas que depois ia ver no YouTube. Enfim, essa rede, porque a gente tira as dúvidas, a gente vê como é que o outro está fazendo. A gente tem uma colega de curso que está lá no Amazonas, a Alessandra, né? Nossa, ela é danada, ela faz um monte de coisa, ela põe no grupo. A gente até hoje tem um grupo de supervisão que, nossa, a gente se ajudou muito. De madrugada, às vezes, eu acordava, o meu celular ficava no lado da minha cama a noite toda, sempre fica. E aí tocava, eu olhava a mensagem, eram as meninas perguntando, gente, vocês têm tabela tal? Vocês... né? E eu ia, me levantava, ia, tirava fotografia, mandava. E aí as meninas, poxa, você estava acordada? Eu digo, estava, e você também, porque você me pediu, eu mandei. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter humildade para isso. Fazer amizade, fazer os contatos, tirar a dúvida, ter a quem perguntar, sair dessa solidão intelectual, porque isso não leva para lugar nenhum. Aliás, leva para um lugar mais escuro, né? Um lugar mais deserto. E assim, eu adoro. Eu falo, nossa, quando a Auguste disse que tinha esse curso, eu digo, eu quero fazer. Ela, tem um pessoal do Amazonas, um pessoal nesse grupo que eu quero ficar. Porque é assim que a gente vai fazendo, né? E é maravilhoso. Mairete, eu quero só dividir com as meninas nessas escutas com as escolas, que eu acho que está sendo riquíssimo, e eu acho que todo gestor deveria estar fazendo essa escuta justamente da realidade. Eu tenho visto muita tutoria entre os pares, a gente vê muita tutoria do professor com o estudante. E eu tenho visto o professor que sabe mais essa tecnologia compartilhar com o outro que sabe que não tem tanto. Os dois estão aprendendo. Os dois estão aprendendo, né? Os dois estão saindo enriquecidos desse processo, né? E a escola é uma referência para muitos é uma referência. Então fica aqui o aprendizado, né, entre pares, como a gente está fazendo agora. Isso, que eu acho maravilhoso. Que todo mundo possa ter um par, um amigo, um colega para conversar, para tirar dúvida, sabe? Para se certificar de que está fazendo certo, né? A gente também precisa que validem às vezes, né? Valide aqui o meu conhecimento. Você acha que eu estou no caminho certo? Sabe? E a outra pessoa também ser muito honesta para dizer que está certo ou que não está, mas que pode melhorar, né? Não deixar a pessoa sozinha. Nossa... A gente está chegando no final, né? Uma pena, já passamos até do horário, olha, já são 9h11. Eu já estou com saudade, já estou pensando na próxima. Com certeza, com certeza. Eu acho que esses momentos são importantes, né? Eu acho que aí a gente vai mobilizando mais pessoas, mais professores, gestores, para estar fazendo essa grande rede que a gente tanto quer. Eu só queria colocar uma coisinha a mais. Eu penso assim que a gente poderia estar conversando só nós 4, certo? Mas aí a gente prefere conversar em público, porque outras pessoas podem participar, né? Não teria muita graça se a gente tivesse só nós 4 num grupinho lá do WhatsApp conversando, ou no próprio Instagram conversando só nós 4. Então eu acho que é isso, é ter coragem de falar para o mundo. Sabe? E vocês são maravilhosas. Eu fico super feliz, super agradecida. Um beijo, um monte de coraçõezinhos, né? Foi.
Eu quero que cada uma fale, Janete. Deixa cada uma falar. Vamos lá, meninas, falem. Só agradecer, Nairete, agradecer sempre a experiência, agradecer esse momento e que ele se repita mais vezes, né? As meninas, aprendi mais um pouquinho aqui com as meninas, com vocês, e só tenho a agradecer. Muito obrigada. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigada, Paola. Você sempre disponível. Nossa, Ana. Ó, não tem como, né? Não querer fazer a próxima, né? Com certeza, faremos outras, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer, assim, infinitamente. Eu fiquei tão emocionada que gaguejei. Mas eu só tenho a agradecer porque estou conhecendo duas profissionais aí maravilhosas, né? Gostei bastante de conhecê-las, porque é um vínculo que o professor precisa e é um momento que o professor precisa, que eu falo assim, a escuta, né? Então, hoje eu estou sendo ouvida, só que eu não estou sendo ouvida só por três pessoas maravilhosas, eu estou ouvida por muitas. Então, eu já ganhei esse tempo todo, e desde quando começou a pandemia, eu consegui recuperar. Porque agora eu consegui falar, eu já estou me sentindo tão aliviada, tão aliviada. Não é um momento terapêutico, mas foi um momento de ajuda, de compartilhamento, né, de troca de experiência, de aprendizagem. Nós que estamos na educação, na saúde, qualquer área, sempre estamos aprendendo. Então, não tem idade para aprender. Vai sem medo mesmo e consegue. E quando tem um apoio, é melhor. Mesmo que fale, você escreveu essa palavra errada e vai colocar no Instagram assim, tá faltando uma vírgula. Aí eu, ai meu Deus. Então, só agradecer. Obrigada por tudo. A minha fala também é de agradecimento. É sempre muito bom participar desses momentos, né? A gente se empolga lá quando a gente está se preparando e aqui a gente vê as coisas, assuntos seguindo e é muito bom compartilhar tudo isso. A gente sempre aprende, né? Então, minha gratidão, Jaqueline, Paola, Nairete, obrigada pelo convite. Espero que, de alguma forma, a gente realmente possa ter chamado a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso papo aqui, né? E que não tenham medo. Esse momento é o mesmo momento de colaboração. Então, se eu sei um pouquinho, dá para compartilhar com outra pessoa para poder ajudar sem crítica, né? E criando coragem, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, conhecimento parado não tem validade. Conhecimento só existe quando ele realmente é multiplicado, não é? E com desejo, com amor. A pedagogia afetiva, eu amo isso. Um abraço para vocês, muito obrigada. Obrigada a todas vocês, obrigada a todas as pessoas que estiveram na live, né? Nossos amigos, nossos cúmplices, que têm coragem de ficar 1h30 aqui nos ouvindo. Nossa, olha, muito obrigada. E vamos partir para a próxima. Beijos grandes, amo vocês. E olha, logo, logo a gente está de volta, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto.